Olá, bem-vindos de volta ao podcast Transformação Digital e Seguros. Eu sou o Guilherme Velho, animado por começar nosso 4º episódio, conversando hoje com Clélio de Paula. Clélio é engenheiro, engenhoso, artista e desenvolvedor, um grande especialista em realidade virtual e realidade aumentada. Isso mesmo, realidade virtual e realidade aumentada, sobrepostas ao nosso cotidiano e já impactando o setor segurador. Acompanhem. Tudo bem com você, Clélio? Tudo bem, Guilherme. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, conversando a convite da CNSEG e espero que essa conversa seja produtiva, seja interessante e que possa esclarecer um pouco mais sobre esse mundo das realidades virtual e aumentado. Muito bom. Então, Clélio, antes de tudo, eu quero começar fazendo uma citação. Abre aspas. Percepção é a única realidade. Não existe uma realidade. O que existe é o que se percebe. Fecha aspas. Isso dito por Tom Peters, um economista estadunidense de Stanford. Ou seja, em outras palavras, a realidade está nos olhos de quem vê. Clélio, como a realidade virtual e a realidade aumentada podem mudar o mundo? Explica pra gente o que são essas tecnologias. Eu queria fazer um paralelo, eu queria fazer uma volta no tempo antes da gente começar a falar sobre essas duas tecnologias. Eu queria relembrar, voltar para 1895 e lembrar o filme dos irmãos Lumière, A Chegada de um Trem à Estação. Para quem não conhece a história, basicamente foi uma das primeiras vídeos em movimento, imagens em movimento, plotados num cinema, com que a aproximação do trem para a tela fez com que a população, quem tivesse, a audiência ali, tivesse desesperada, achando que o trem ia colidir. Para eles, aquelas pessoas, naquela época, aquilo era a realidade. Eles sentiram a sensação de um trem se aproximando. Então, antes de falar de tecnologia, a gente tem que falar sobre experiência. Como designer de experiência, eu imagino que não é exatamente sobre os artefatos, as traquitanas que a gente usa, mas sim como a gente consome. E a realidade aumentada e realidade virtual, hoje elas têm a capacidade de transformar a nossa percepção de mundo, como você mesmo falou. Então, elas, explicando um pouco sobre a realidade aumentada. A realidade aumentada, ela faz com que você esteja num lugar, o seu lugar, a sua casa, o seu escritório, a rua, a praça, e ela coloca camadas digitais na frente. Ela pode ser consumida hoje através de celulares, através da câmera do celular, e alguns óculos de realidade aumentada que simplesmente eles plotam na sua visão como se fossem partes presentes do cenário onde você está. Já a realidade virtual, ela te teletransporta, ela te transporta para um outro ambiente. E o que faz isso? Você tem a capacidade de estar aqui, por exemplo, eu estou aqui em Xerém, eu visto um óculos e me sinto num metaverso, me sinto no escritório colaborando com outras pessoas, me sinto participando de uma experiência musical, um show de uma banda que está em Tóquio, por exemplo. Então, dito isto, acho que vale a pena comentar que esse tipo de experiência, quando ela é traduzida pelo nosso cérebro, quando a gente não perde a sensação de imersão e de presença, ela consegue registrar e afetar a nossa forma de memória da mesma forma que uma experiência física. Então, essas tecnologias elas têm uma implicação que a gente ainda não sabe a longo prazo o que pode acontecer. É um caso de uma TV coreana, que ela fez um documentário que ela convidou uma mãe que tinha perdido sua filha. A filha, ela morreu de uma doença muito grave, muito rara, inesperada. E esse documentário dessa televisão, dessa coreana, criou uma experiência onde ela pudesse revisitar e ter mais um dia com sua filha. Sentir a sua filha. Ela estava usando luvas e dispositivos onde ela podia tocar a sua filha. Ela foi recriada através de um avatar 3D, com suas feições. Ela falava. No meio dessa experiência, eles conseguiram fazer com que a mãe se emocionasse de forma muito forte. Então, nessa aplicação, é uma aplicação que não é disponível para todo mundo, claro, mas é inegável que com a chegada da popularização, principalmente no aspecto de entretenimento e de advertising, comercial, marketing, isso cada vez vai se tornar mais comum nas nossas vidas. E aí, o que a gente vai fazer com isso, como público e como indústria? São dois pensamentos completamente diferentes. O público, ele precisa consumir, ele quer usar essas ferramentas para consumir ou produzir. Então, hoje já é possível você criar obras de arte em realidade virtual,
Hoje é possível você usar e fazer teleconferências e ver o rosto da pessoa com a boca se mexendo, com a piscadela dos olhos. E isso faz com que você se sinta mais próximo, mesmo distante. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de tecnologia, é também no aspecto de aproximação, por mais da distância, aproximação digital, e no lado da realidade aumentada, a incrementação do mundo. Então, falemos desses exemplos do cotidiano, Clélio. Por exemplo, eu vejo muito a questão dos simuladores. Né? Quando você está se formando piloto ou prático de um navio e você utiliza simuladores e o seu corpo responde como se aquilo fosse verdade, você tem aí talvez alguma camada de realidade virtual, creio eu, ou redes de supermercado que já sei que utilizam capacetes para que aquela equipe possa perceber como é o processo de compra de um cliente que talvez tenha alguma debilidade de entendimento. Então, o funcionário utiliza aquele capacete e aquele capacete distorce um pouco as cores ou traz ruídos ali aos ouvidos de quem está utilizando para um exercício de empatia, ou seja, para o funcionário perceber o quão difícil é o processo de compra de alguém que tem algum tipo de restrição. Ou seja, a gente já tem percebido várias tecnologias, vários usos, né, no dia a dia das empresas. Nos episódios anteriores aqui do podcast, eu conversei com o Márcio Coriolano, com o Gabriel Aleixo, e ao longo desses debates, nós falamos muito sobre como novas realidades nos circundam cotidianamente. Então, em um trocadilho sincero, a realidade virtual e a realidade aumentada já são uma realidade? Ou seja, essas tecnologias, elas ainda estão em fase experimental ou elas já impactam de fato a vida do grande público? Você teria como trazer para a gente exemplos do cotidiano? Bom, quem usa Instagram, Snapchat, está acostumado a usar os seus filtros, né, que são os efeitos de câmera. E aqueles filtros de efeitos de câmera nada mais são do que eu tinha falado antes, né, que é colocar camadas, né, no ambiente real. A gente tem tecnologias de face tracking que faz com que alguns elementos sejam posicionados ao redor do rosto, etc. Mas a gente tem uma implicação direta na indústria, por exemplo, da cirurgia estética. Hoje, cada vez mais acontece pessoas que chegam no seu dermatologista, no seu cirurgião e falam assim, eu quero ficar igual essa pessoa aqui, que sou eu, só que usando filtros. Então, esses filtros de realidade aumentada, se eu não me engano, no ano passado eram mais de 10 bilhões de usos só na plataforma do Instagram. Então, hoje se tornou comum. Eu costumo dizer que tecnologia boa é quando ela simplesmente existe e deixa a gente viver com ela, né? Então, ela se passa a ser uma tecnologia invisível. Então, no lance de realidade aumentada, isso é muito mais comum porque hoje nossos dispositivos, né, o celular e a câmera, principalmente do celular, eles têm essa capacidade. Temos casos de grandes franquias do setor mobiliário, né, como Mobile, como Tok, como IKEA, que fazem você, sem precisar sair de casa, né, escolher o móvel que mais combina. E ele coloca lá exatamente na posição, com a proporção correta. Então, com essa nova tecnologia, principalmente de 2017 para cá, com a AirCore, a AirKit, do Google e da Apple, respectivamente, facilitou muito esse processo. Já no caso da realidade virtual, ainda é caro. Apesar de, nos Estados Unidos, ser mais barato que um console de última geração, ainda é muito caro para a maior parte do globo. Então, existem poucas unidades de venda, né? A realidade virtual, ela é muito usada na grande massa para entreter, para jogos, filmes e experiências, né? Principalmente experiências de show, concertos e experiências colaborativas de jogos multiplayer, né? Isso a gente vê uma crescente. Porém, existe uma aplicação também na indústria muito forte, que é o caso das conferências remotas usando o dispositivo de realidade virtual. O Facebook, ele atrasou o lançamento do Facebook Horizon, que seria a nova metaverso, né? Nova plataforma onde as pessoas possam comunicar, brincar virtualmente, para lançar antes disso o Facebook Horizon Workspaces. Não é só o Facebook que está fazendo isso. Então, existem diversas outras empresas que estão trabalhando nisso, Microsoft principalmente também. Então, a gente vê também um uso, né, já que a gente virou remoto desde 2020, né, por conta da pandemia, é muito importante que as pessoas voltem pelo menos olhar e sentir a expressão, né, e colaborando espacialmente, né, num ambiente virtual. Então, são uma realidade, mas a gente vê que a realidade virtual ainda, apesar de estar constantemente crescendo, ainda não está tão próximo para o público comum. Não, minha mãe, por exemplo, ela usa os dispositivos quando eu coloco para ela. Já a minha filha de 6 anos já está acostumada a consumir, experimentar e criar
coisas em realidade virtual. Então também pode ser uma coisa não exatamente geracional, mas do ponto de vista da aproximação com a tecnologia mesmo, né? Da aproximação e do acesso. Então a gente está falando aqui principalmente de acesso, porque todo mundo tem um celular, mas pouquíssimas pessoas têm um dispositivo de realidade virtual. Perfeito. Olha, antes da gente trazer mais para próximo do universo das seguradoras, deixa eu aproveitar, usar aqui como gancho uma expressão que você usou agora, para a gente deixar claro para os nossos ouvintes do que se trata. Eu acho que esse conceito ele tende a se popularizar, que é o conceito do metaverso, né? Essa expressão que você trouxe, um metaverso. Você poderia explicar para a gente um pouquinho mais do que se trata isso? A gente tem ouvido falar bastante disso no ambiente das startups, das tecnologias inovadoras, ambiente corporativo começando a debater metaversos. O que seria isso, Clélio? Metaverso é um lugar virtual. Esse lugar virtual ele tem propriedades. Esse lugar virtual ele tem propriedades como quem participa desse metaverso, quem tem a propriedade de espaço nesse metaverso. O primeiro metaverso conhecido foi o Second Life, né, na década de 2000, né, onde as pessoas investiram dinheiro, tempo nas suas reputações, nos seus trabalhos virtuais, né, na compra de espaços. Grandes empresas investiram dinheiro para fazer, né, esse movimento. E hoje está muito mais popular, está muito mais acessível para a gente criar isso. Existem inúmeras iniciativas de metaverso. Provavelmente a gente vai ter múltiplas, não vai ter um ganhador. A ideia é que esse tipo de ambiente onde a gente possa viver uma vida que não é essa vida de carne e osso que nós temos, ela é super possível e super, de uma certa forma, explorada, principalmente pelos filmes de ficção, né? A gente tem o Ready Player One, né? Foi lançado na XSW de 2018, contando um pouco e ilustrando, através de um filme, como é viver no metaverso, o que você faz, como que você faz para ganhar dinheiro, a sua reputação, a sua forma de viver, né, nesse mundo. Então, a gente entende que o metaverso, principalmente hoje com o mundo das NFTs, o mundo das criptomoedas e das blockchains, isso se torna um pouco mais fácil, porque hoje a gente consegue dar propriedade de assets digitais, né? Propriedade de itens digitais. Então, hoje a gente consegue dizer que esse óculos que eu estou vestindo virtualmente, esse tênis, essa camisa, elas são minhas, né? São minhas propriedades. E é por isso que hoje está convergindo, né? A gente está vendo uma grande aceleração, né, no mundo do blockchain, né, no mundo dessas redes, né, de blockchain, e ao mesmo tempo a gente está vendo um incentivo muito grande das empresas, do público geral e das comunidades, criando os seus próprios espaços e chamando de seu, para justamente aproximar pessoas, né, mesmo que virtual. Então, provavelmente no metaverso eu não vou ser Clélio, eu posso escolher não ser Clélio, eu posso escolher ser um outro personagem, com um outro tipo de característica, e eu vou viver essa vida tanto quanto a minha de carne e osso. Isso não é tão ficção, né? Hoje a gente tem pessoas, brasileiros, comprando espaços virtuais para organizar eventos, feiras, convenções, usando realidade virtual através desses metaversos, né? Através desses ambientes regulados por redes de blockchain. Então, o interessante é, da mesma forma que a gente tem uma vida no Instagram, uma vida no Facebook, uma vida no LinkedIn, uma vida no Twitter, e a gente percebe isso, né, naturalmente durante as nossas interações, teremos uma vida que pode simular a nossa vida de carne e osso nesses espaços virtuais. Perfeito. Olha, agora a gente está se aproximando aqui do universo das seguradoras. Mas eu queria, como sempre faço, abrir um pequeno parênteses aqui para debater com você e com os nossos ouvintes. A gente discute muito a realidade virtual e a realidade aumentada no ambiente da arte, do entretenimento. Você tem a formação de engenheiro, mas é um artista. E é importante que a gente se dê conta que a arte, ela muitas vezes abre caminhos para discussões, abre caminhos para que a gente pense uma nova sociedade ou uma nova tecnologia ou aplicabilidades. O que, por exemplo, você citou o início do cinema, né? O episódio, aquele filme em que o público tem medo que o trem saia da tela. Eu estava te ouvindo e lembrando do Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é de 1902. Ou seja, 67 anos antes do homem chegar à Lua, o cinema já projetava e já contava uma história de chegada à Lua. Então, existe essa força da arte e do entretenimento em projetar, em fazer sonhar. Há 2 anos, pessoal, eu estive em uma exposição extremamente impactante no Museu do Amanhã do Rio de Janeiro. E eu pude mergulhar
numa instalação do Clélio. Pude experimentar um outro universo com o advento de um óculos de realidade virtual. Há 5 anos, quase todos nós aqui, experimentamos de alguma maneira aquele jogo Pokémon Go. Não sei se vocês lembram, pegava o telefone celular e caçava monstrinhos ao nosso redor. Uma experiência de realidade aumentada muito forte para crianças e também para adultos, digamos aqui a verdade. E há exatos 30 anos era lançado um filme chamado Passageiro do Futuro, que talvez não seja muito legal hoje, mas popularizou o conceito de realidade virtual. Bom, há um tempo que entretenimento e artes trazem os conceitos de realidade aumentada e realidade virtual, popularizam, instigam, encantam audiências, Mas vamos falar mais especificamente de uma funcionalidade que nos interessa aqui, seguros. O que você tem visto de AR e VR, ou seja, realidade virtual e realidade aumentada, nas siglas em inglês, no universo das seguradoras, Clélio? Você poderia trazer alguns exemplos já existentes ou que ainda estão sendo planejados nesse sentido? Conta pra gente, por favor. Bom, Guilherme, eu vou entrar num conceito que não é novo, que é o conceito da simulação, que ele pode ser usado independente da tecnologia, A simulação ela pode ser uma simulação num desktop, num celular, mas também num dispositivo de realidade virtual, um óculos de realidade virtual, assim como um dispositivo de realidade aumentada. A gente tem visto grandes empresas, grandes setores da indústria, como de óleo e gás, fazendo simulações, softwares que simulam situações de catástrofe ou que precisam ser tomadas decisões muito rapidamente. Então, o conceito disso chama-se Serious Games. É criado um software que simula um ambiente real, tem os seus dispositivos reais ali no ambiente, como máquinas, controladores, alavancas, tractanas, e você consegue treinar os responsáveis por essas situações críticas de forma remota, sem precisar que alguma coisa aconteça de fato. Então, esses cenários, cada vez eles se tornam mais baratos, porque está barateando as tecnologias, existem mais players usando esses setores e criando dispositivos para isso, e fazem com que as pessoas não corram risco algum de ter os seus treinamentos, E com isso capacitam pessoas, esses profissionais, para agirem de forma mais efetiva, mais rápida e, sem dúvida, gerando menos potenciais riscos numa operação real. Então, esses tipos de simuladores são coisas que já existem há muito tempo. Eram feitos em caves, eram feitos em ambientes simulados, mas hoje a gente tem a capacidade de treinar uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Basta você ter um headset e você ter o software que vai rodar a sua aplicação. Nos Estados Unidos, eu vi uma palestra na XSW de 2019 de uma empreendedora que ela criou treinamentos contra mass shooting, Tipo, aquele grupo de atiradores, sei lá, aquela situação onde existe um atirador dentro de um shopping center, dentro de um estádio de futebol, dentro de uma escola, e fez esse treinamento ser possível para crianças e para adolescentes e para adultos, justamente para minimizar os riscos dessa situação, que é uma situação muito crítica e muito grave. A gente tem um outro tipo de treinamento, que é um treinamento usando um óculos de realidade aumentada, que faz você estar dentro de um warehouse, você tem um grande galpão onde você precisa saber qual a encomenda de tal coisa, ou para que serve essa máquina, e automaticamente o software do óculos reconhece aqueles objetos, aquelas coisas importantes, e valorizam colocando foco na pessoa. Então, a pessoa ela se sente intrigada e desejada para olhar para tal coisa, para resolver tal coisa. Tem um checklist, uma aplicação de checklist, Primeiro você tem que fazer tal coisa, depois você vai para outra, para facilitar esses processos, principalmente esses processos que são mais difíceis de tomar decisões. Então, a gente tem inúmeras aplicações nessa indústria, mas um dos que eu mais gosto é a orientação remota, é a assistência remota. Vou dar um exemplo simples. Existe, por exemplo, um sinistro e existe a pessoa de campo. Essa pessoa de campo, ela está usando um óculos de realidade aumentada, um óculos de realidade mista, que está automaticamente streamando, fazendo streaming do que ele vê. E do outro lado, na central de atendimento, uma pessoa, um profissional dedicado, ele está auxiliando em tempo real e podendo marcar, fazer anotações e comentários de modo que os dois estejam vendo a mesma coisa. Então, esse tipo de tecnologia, ele faz com que potenciais fraudes ou descuidos operacionais por conta dos agentes de campo possam ser cada vez menores. Então, existe essa capacidade de ser orientado de forma em tempo real, comunicando via texto, via voz, via vídeo, fazendo que
haja registro e perícia, né, eventuais arquivos de perícia em tempo real, para que você possa incluir isso nos seus relatórios de uma forma muito mais fácil e visual, né? Mais informação para ser tratada, mas quando a informação é tratada em tempo real e com o auxílio de outros equipe, outros participantes, isso se torna bem mais simples. E aí tem um outro cenário, que é um cenário mais promocional. Hoje a gente vê folhetos sendo consumidos de anúncios, por exemplo, folhetos de equipamentos, folhetos de portfólio, onde você pode usar o seu celular, simplesmente escanear um QR Code e automaticamente a experiência acontece, né, ali. Então você tem a capacidade de, por exemplo, saber quais são os serviços que eu posso segurar, quais são os produtos que eu posso segurar na minha casa. Então tem um simulador lá, não, eu posso segurar contra incêndio. E aí eu vi uma aplicação que a pessoa via uma torradeira e essa torradeira pegava fogo. Então, tipo, tinha esse lance da empatia. Eu não sabia, puxa, nunca pensei que minha cafeteira pudesse pegar fogo e acabar com minha casa. Então existe também esse lado um pouco mais lúdico, um pouco mais promocional, mas faz com que as pessoas também tenham mais conhecimento sobre quais são as formas que eu posso me sentir mais seguro, né, evitando eventuais prejuízos e catástrofes maiores. Porque talvez o risco, ele é iminente, ele gravita, assim, né, próximo à nossa cabeça, sem que a gente se dê conta. Eu lembro de uma publicidade muito bem feita, um filme publicitário, que mostrava isso, né, o percentual de risco próximo a você, sem que você percebesse. Então, o camarada está dirigindo um carro, né, ali a 30, 40 por hora, e você tem um risquinho pequenininho de 15%, 20% ali próximo ao ombro dele. Conforme esse mesmo camarada acelera o carro, aquele percentual vai aumentando. Quando você pega uma escada rolante, quando você passa próximo a um canteiro de obras. Então, no dia a dia, a cafeteira ou a torradeira, a gente tem pequenos potenciais de risco ao nosso redor o tempo todo sem que percebemos. Fico imaginando como seria utilizar, através do telefone, óculos ou qualquer outra interface, um simulador de risco, uma forma de reconhecer o potencial de risco em tempo real conforme você interage com o ambiente. Acho que seria bem esquisito, mas ao mesmo tempo bem instigante. Bom, estou aqui, como dizem, viajando nas suas palavras. Mas não, Guilherme, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque você tocou, talvez mesmo que sem querer, num ambiente que é o lance da vigilância. Porque a gente tem que também conversar sobre aspectos que eles talvez não sejam tão positivos assim. Quando você está usando o seu dispositivo, uma câmera de celular, e está colocando elementos dentro da sua casa, o feed de câmera também está sendo usado. Ele pode estar sendo usado e retransmitido por algumas pessoas, né? Então a gente também tem um potencial, ainda falando sobre o aspecto seguro, dos ataques cibernéticos. É interessante você olhar para esse aspecto. Poxa, eu quero saber mais sobre minha casa, sobre minha vida, sobre o que está ao meu redor, mas existe também um potencial risco de ataques de hacking, crimes provocados justamente pelo tipo, pela característica dessa tecnologia. Então, é muito importante o setor todo de seguros, de cybersecurity, né, de cibersegurança, entender que existe um caminho muito longo para ser percorrido nesse sentido, que a gente precisa realmente cada vez mais tomar conta e cuidado do que a gente oferece para o mundo, do que a gente acaba nossas pegadas digitais. E existe bastante, né, a gente conhece muito bem que existem muitos crimes cibernéticos só usando o desktop e o celular. Quando a gente passa para esse mundo virtual, nesse mundo do metaverso também, no futuro, a gente vai ter uma nova gama total de possibilidades de proteção. Então faz total sentido esse comentário que você fez. Tá contribuindo muito aqui para a discussão e para o nosso raciocínio aqui. A gente que está te ouvindo não fica com a cabeça fervilhando. É isso, se existe um mundo ao nosso redor que a gente não vê com olhos nus, né? Mas existe esse mundo de dados, de informação girando, gravitando ao nosso redor, como percebê-lo, como vê-lo, como entendê-lo e interagir com ele de uma forma mais consciente ou mais inteligente, talvez realidade aumentada e até a realidade virtual possam ser caminhos para isso, pensar sobre. Bom, a gente, infelizmente, tem que fechar esse papo agora e a gente sempre encerra aqui o podcast com uma pergunta. Como profissionais de seguros podem se preparar para essa transformação, Clélio? Como se informar, conhecer, explorar melhor a realidade aumentada e a realidade virtual? Você tem alguma dica para gente? Bom, eu tenho uma dica mais de conteúdo. Quem acompanha o XSW, quem conhece a Amy Webb. Amy Webb é uma futurista que tem um instituto chamado Future Today Institute e todo ano eles lançam o Tech Trends Report. Então, é só ir lá no futuredayinstitute.com, né, .com, e conhecer esses materiais. Para conhecer esse tipo de tecnologia, é importante dar uma olhada no que ela escreveu em 2017, 2018, 2019, 2020, porque é um caminho de evolução, é um caminho
caminho de aceleração também. Eu recomendo muito a leitura do Tech Trends. Não tem só sobre tecnologias emergentes, mas tem sobre o mercado de cibersegurança, sobre inteligência artificial, sobre entretenimento, sobre um monte de outras coisas, mas eu acho muito interessante. Em cada trend, né, em cada tendência que ela aponta no relatório, ela fala assim, isso aqui é para agir agora, isso aqui é para colocar no planejamento estratégico, isso aqui é para pensar no futuro, né, não deixar de pensar. Mas minha dica, e aí é uma dica pessoal, é experimente. As tecnologias emergentes, como realidade virtual, realidade aumentada, chatbots, tudo isso são ferramentas para a gente proporcionar e criar experiências. A gente cria experiências com um foco. O foco é que alguém em outro lado do planeta, ou perto da gente, não importa, mas que ele consuma e ganhe alguma coisa, gere valor. Se a gente deixar, né, para amanhã começar a pensar sobre esse tipo de tecnologia, ou sobre essas ferramentas que nos proporcionam, que tem o potencial de proporcionar novas formas de ver o mundo, enxergar o mundo, não vai dar tempo mais. Então, é importante a gente entender que o principal nessa indústria, nesse tipo de área de atuação principal, é fazer. E hoje, fazer, ele pode significar fazer um protótipo, fazer um experimento, fazer uma prova de conceito, e a partir daí ter uma estratégia, né? Uma estratégia que pode ser aplicada tanto nas indústrias de seguro, mas como nas outras indústrias também. Então, fica o meu convite para experimentar, olhem, pesquisem realidade mista, realidade aumentada, metaverso, NFTs, blockchain, porque são coisas que em breve vão se tornar invisíveis, né? Assim como colocar um óculos de grau no nosso rosto, assim como usar um celular para ligar para alguém e fazer uma videoconferência. Que a gente está falando sobre 2, 3, 5 anos, sim, nós estamos falando sobre isso, onde a revolução, provavelmente, a grande revolução que se espera da internet é quando ela deixa de ser dentro de um quadradinho e ela passa a estar espacialmente distribuída no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Maravilha. Ou seja, tem a ver com conhecimento, tem a ver com habilidades, mas tem muito a ver também com a atitude, né? Com a curiosidade de estar atento, estar interessado no que está ao nosso redor e às vezes até em coisas que a gente não consegue ver com facilidade, mas que a gente consegue correr atrás e se informar através dessas dicas que você trouxe pra gente. Incrível. Te agradeço muito pelo tempo, pela atenção, por essa conversa que acabou virando uma aula aqui para mim e acho que para muitos dos nossos ouvintes. Obrigado, Clélio, e até uma próxima. Muito obrigado, Guilherme, e obrigado, CNSEG. Lembrando que esse podcast é mais uma atividade da Conseguro 2021, um evento da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. A conferência desse ano será online, gratuita, interativa e inclusiva, contando com dezenas de especialistas em temas como sustentabilidade, desafios do Open Insurance, LGPD, segurança jurídica, dentre muitos outros. Conseguro 2021, inovando com o mercado e com você. Esse podcast é um oferecimento da KPMG. A KPMG presta serviços de Audit, Tax e Advisory, assessorando seus clientes na jornada de transformação digital, compliance regulatório, gestão de riscos e novos negócios. Este podcast foi editado pela Maremoto.